Você tem percebido que o espectro autista tem aumentado? Você conhece alguém nessa condição? Hoje, a gente vai conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, com a Sônia, que é psicóloga e nossa parceira aqui na clínica, e a doutora Bruna, que é endocrinologista e mãe de uma criança autista. Bruna, conta um pouquinho da sua história, como que é o dia a dia, como que você descobriu, né? Até para ajudar essas mães, né? Que não sabe, né, ficam na dúvida, não sabe como procurar uma ajuda, se necessário procurar uma ajuda, sim, né, para saber se tem ou não. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é, né, o autismo, o que eu pesquiso nessas crianças. Então, eu estudo autismo há mais de 10 anos, desde que o diagnóstico passou pela minha cabeça. E a gente tem que pensar que o autismo ele é principalmente dificuldade de comunicação e interação social. Essas são as maiores dificuldades dessas crianças e até desses adultos, que hoje a gente tem visto muito diagnóstico também. Eu comecei a suspeitar por volta de 1 ano e meio, quando até 1 ano, na minha percepção, era tudo normal. Eu não tinha percebido absolutamente nada. E depois de uma vacina, ele teve uma febre muito alta, teve uma crise meio de ausência, e aí eu comecei a perceber os sintomas. Aí parou de olhar no olho, a gente chamava pelo nome, nada acontecia. Então a gente chegava a pensar assim, será que ele não está ouvindo? Então, essas características são muito peculiares. Começou a andar na ponta do pé e sacudir muito as mãozinhas. Então, foi muito florido esse quadro e muito súbito. Então, eu percebi logo que tinha alguma coisa diferente. Aí a gente acha que está louca, que só eu que estou vendo, porque ninguém mais está vendo. Então, eu fui na pediatra e falei, e ela falou, eu nunca tinha percebido, então a própria pediatra também não tinha. Eu falei, não está me olhando no olho mais. Isso, para uma mãe, na hora a gente percebe, né? E esse diagnóstico, ele é feito quando muito criança, é muito bebezinho, ou tem uma idade para esse diagnóstico? Nem sempre, Renata. O transtorno de espectro autista, ele tem uma variação de intensidade de sintomas muito grande. Então, pode acontecer da criança manifestar sintoma desde muito pequenininho, com quadros muito floridos, como a Bruna falou, né? Mas, às vezes, acontece da criança ser uma criança que tem um desenvolvimento praticamente normal, mas a gente vê que as interações sociais são um pouco diferentes, né, Bruna? E às vezes ela não tem, às vezes ela tem até o contrário, se ela tem uma interação social pequena, por exemplo, com algumas coisas, mas tem um hiperfoco em outras situações. E esses contextos, em especial dessas crianças que são mais sutis, às vezes são diagnósticos muito tardios, às vezes na adolescência, às vezes até na idade adulta. Na vida adulta, sim, na vida adulta, isso acontece, né? E muitas vezes, na vida adulta... às vezes até se perceber, né, autista, começar a ler algumas coisas e procurar diagnóstico, tem isso, né? Também. E também tem a questão de quando os pais vão procurar, né, o diagnóstico para o filho, vão fazer anamnese, né? Na anamnese, muitas vezes, o próprio neuropsicólogo, né? o psiquiatra, o neuropediatra, ele pode levantar a hipótese também, porque não tem nada fechado ainda. Mas uma das bases que mais se busca, né? Que as pessoas acreditam que tem hereditariedade. Então, na família, você pode procurar. Às vezes, você pode achar um mais leve, por exemplo. Tem grau, assim? Tem os níveis de suporte, né? Tem o suporte 1. Hoje a gente não fala mais em graus, assim, de necessidade, mas níveis de suporte, né? Então, tem o suporte 1, suporte 2 e suporte 3. O que são esses suportes? O grau de necessidade de apoio para essa criança ou para essa pessoa. Né? Então, as terapias, né? Tem a questão da fala, como você falou, da questão da comunicação, né? A questão da interação social. Então, muitas vezes vai precisar de uma equipe multidisciplinar para dar conta, né, de trabalhar com essa criança para o desenvolvimento dela, né? Chegar lá na frente com uma qualidade de vida melhor, sabe? Então, vai muito por isso aí.
E qual que seria o sintoma, assim, para levar a pessoa a procurar, e que tipo de especialista, né? Uma mãe que está em casa, né? Às vezes não sabe, é o pediatra mesmo, tem que ser um neuropediatra. Tem alguma coisa que a pessoa consegue perceber que seja mais... que chame mais atenção? Eu já ouvi falar muito na posição de sentar, né? Então, às vezes, a mãe vê a criança sentada, acho que é em W, né? Eu já vi falar isso, porque a gente acaba pesquisando muita coisa na internet quando tem filho, né? E não sabe se aquilo é da cabeça, igual você falou. A primeira coisa que a gente pensa eu estou inventando, porque só eu que estou vendo. Então, e eu acho que assim, procurar o pediatra mesmo, que é o médico que acompanha essa criança desde o nascimento, que conhece mais essa criança, é o mais indicado primeiro. Se ele realmente achar que tem alguma coisa, aí sim ele vai encaminhar para o neuropediatra e para uma psicóloga e tudo, ou psiquiatra infantil. Eu rodei N, gente, realmente eu nem sei falar quantos passaram, porque muitos eu achava que não tinha o tato com ele, não conseguiam chegar perto dele sem fazer ele chorar muito e tudo. Então, foi um longo processo, mas hoje a gente está com uma neuropediatra que acompanha ele. O meu hoje está em pré-puberdade, que também é muito desafiador. Cada fase é um videogame, é igual videogame. As fases vão passando. E o meu sempre teve muita, muita seletividade alimentar. Então, é aquela criança que só aceita determinados tipos de alimento. O meu tinha que ser crocante, não podia ser mole, não podia ser molhado. Então, ele gostava muito de torrada, de biscoito maisena. Só que eu estudando, né, a neuroinflamação, eu quis tirar o glúten, quis tirar o leite, e aí foi outro processo, porque ele só aceitava aquilo, ele só tomava o leite, o iogurte de coco, daí também, não podia nem mudar a marca. Então, assim, são muitos desafios. Tem uma percepção maior do que Tem uma rigidez, para mudança, né? sim, uma rigidez eles têm uma rigidez. Nada então, pode assim, mudar. Desde alimentação, o rótulo, né? Porque eles acostumam. Então, tudo que faz com que tire eles de uma rotina, porque eles precisam de uma rotina. Isso. Então, eles precisam de ter uma rotina. Seguem uma rotina. Então, eles têm... antigamente falava que era o sistemático, né? Hoje em dia, a gente sabe que esse sistemático, às vezes, teve alguma coisa por trás e não foi diagnosticado. Então, assim, eles têm uma rigidez cognitiva. Coisa também, né, Ricardo? A questão do diagnóstico, né? A gente está percebendo que tem mais, mas também tem mais diagnóstico, né? A gente não tem nenhum sinal ou sintoma que seja exclusivo do autismo e não tem nenhum método diagnóstico hoje laboratorial, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo é que você precisa ter um profissional que tenha experiência com a doença, geralmente o neuropediatra, o neuropsiquiatra, que consegue fazer uma série de testes, digamos assim, ou de avaliações que vai chegar nessa conclusão. Mas você tem vários sintomas que são muito frequentes. Então, igual a Bruna falou, essa questão da baixa interação social. Então, uma criança que às vezes para de interagir com o outro, que acaba ficando muito intrusiva, muito no próprio universo dela. A gente chama um pouco de atenção, esse baixo contato visual, né, Bruna? Essa questão dos movimentos repetitivos, igual a doutora Bruna falou. Eles enfileiram, né? Assim, muito, tipo... São brinquedos iguais, todos enfileirados. Eles não têm o brincar funcional, né? Você pode observar muito com a questão do que é o brincar funcional. A criança pega um carrinho, em vez dela brincar com o carrinho, né? De maneira como se fosse o carrinho mesmo, ela pega o carrinho, ela começa a virar rodinha. Rodar, né? as coisas que rodam, eles amam. Né? Então, assim, eles brincam de maneira diferente. Então, eles precisam da imitação para poder traçar ali um percurso que a gente considera um pouco mais natural. Mas lembrando que não é o transtorno do espectro autista não é uma doença, é uma condição, né? Sim. Então, assim, o que é importante a gente entender? Né? Quando a pessoa tem uma dúvida, né? Está levantando uma hipótese, muitas vezes a escola percebe muito mais rápido, gente. Né? Se a criança vai mais cedo para a escola, né? O professor tem um olhar diferenciado. Eu coloquei ele com 1 ano e eu comecei a suspeitar com 1 ano e 4
Com 1 ano e 6, botei na escola. Minha filha, primeira semana Os professores de aula já me chamaram. Eles têm uma noção Um muito olhar, grande, um né? olhar diferenciado, porque eles lidam com muitas Eles crianças. lidam com o né? conjunto, então é um Isso. que é diferente da maioria. Sim. Então, E a é mais fácil avaliação, pra ela é eles. feita. Hoje ela pode ser feita pelo médico, né? Mas não só o médico, né? Hoje o que é combinado é uma combinação. Sim. É o médico, é o neuropsicólogo, né? E às vezes chama um fono, às vezes na hora de uma avaliação neuropsicológica, né? Porque tem condição de fazer com a criança menor até o adulto, né? Então precisa de uma equipe multidisciplinar para poder fechar esse diagnóstico. O médico ele vai dar o laudo. Né? Mas o diagnóstico, hoje em dia, os médicos pedem essa avaliação para Muitas poder vezes fazer. é feita baseada com o neuropsicólogo, né? Sim. Que Com o faz uma série de neuropsicólogo. testes, uma série de avaliações com a criança ou com o adulto, que são testes pré-definidos, né? Assim, que vão caracterizar melhor. É né? feita Assim, anamnese, de todo o contexto, do histórico da criança, do adulto, né? Porque também tem os adultos que hoje estão descobrindo, né? sim. Estão procurando mais informação. E feito esse diagnóstico, e aí? Pois é. Feito esse diagnóstico, e aí? Muitas pessoas pegam, colocam na gaveta. É o que não é indicado. Porque esse diagnóstico, ele é só o início, né? Exato. Você sabe disso. Esse diagnóstico, ele é a base para procurar as terapias, né? Para que a pessoa ela consiga cada vez mais melhorar a sua condição de vida. E nesse momento que a pessoa recebe o diagnóstico de uma criança, por exemplo, é um luto, né? Assim, É um luto. A princípio. É um luto para a mãe, para o pai, para os avós. Eu acho que é mais difícil ainda para os avós. Então, a gente entende, eles têm mais dificuldade de assimilar isso. Já pensa assim, meu Deus, meu neto não vai formar, não vai para a escola, não vai para a faculdade. Eu lembro que minha mãe sentia mais, doía mais nela, assim, do que na gente, inclusive. Porque para eles é cultural, e não tinha isso antigamente. Então, hoje a gente já está vendo mais. Mas, por outro lado, a gente vê também que quando a pessoa consegue ter um diagnóstico e consegue ter um acompanhamento de Exato. suporte adequado, né? Tempo ela- eu falo que tempo é cérebro nesse Isso. caso, mais ativo. E não é normal ou não A normal. intervenção Sim. precoce é uma das coisas Fundamental. mais importantes, né? É. Eu lembro que a médica da minha menina sempre falava, a gente pode pecar pelo excesso, nunca Melhor. pela falta. Então, mesmo que você ainda não tenha o diagnóstico fechado, mas que você desconfie, tem uma atrás de fala? Vai na fono. Né? Tem um atraso de fala, procura o pediatra. Olha, tá demorando para falar. O que seria normal, né? De que a gente não que é o normal, mas o que é o esperado para aquela faixa etária, né? Olha, ele não está conseguindo interagir. Olha, ele não está conseguindo brincar de uma forma que a gente acha que outra criança dessa idade brincaria, né? Porque acaba que você faz a comparação com os pares. Então, a intervenção precoce, mesmo que você não tenha o diagnóstico, é a mais importante. Exato. Então, pecar pelo excesso, nesse melhor. caso. Muitas vezes, ela vai ser importante até para conseguir com que a criança tenha estratégias de socialização, estratégias... Exato. Porque, como a gente estava falando, como você tem um espectro muito variável da doença, claro que tem as pessoas que têm sintomas que são muito limitantes, né? Assim, mas você tem pessoas que têm sintomas muito leves. E essas pessoas, em especial com sintomas muito leves, elas conseguem estratégias para ter uma qualidade de vida espetacular, né? Assim, hoje, Mas que são não as tinha, mais negligenciadas mais também. negligenciadas. Os níveis 1, por exemplo. Isso. São as E tem crianças uma... que há 10 anos atrás não teriam essa oportunidade. Não, Sim. não. Entende? Assim, então e isso o é gasto importante, de energia né? desses adolescentes, essas crianças que têm esse transtorno de uma forma mais leve, que a gente fala leve para quem, né? Porque não é leve, porque essas pessoas têm um gasto muito maior, porque elas começam a observar que elas não são parecidas com seus pares, e aí o que acontece? Elas começam a tentar entrar numa, né, Baixa uma forma autoestima. de padronização que não é delas, e aí vem baixa autoestima, né, estados depressivos, né? Então é uma questão que é muito Pode séria. juntar outras doenças com o autismo, Sim. né? E fora que
se você pega dentro daquilo que a gente falava no começo, né? Como a gente tem um aumento de incidência atual, mas isso não era antes, e a gente não tinha tantos diagnósticos, não tinha tanto conhecimento da condição, ainda é muito comum dessas pessoas serem negligenciadas pela própria sociedade, né? Assim, não, é um menino que tem dificuldade na escola, é assim mesmo. Não, é uma criança que interage pouco com as outras, não, isso é assim mesmo, né? Assim, e na verdade você tem estratégias que podem ser trabalhadas com essas crianças, com esses adultos também, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Você pode ter uma orientação para que ele possa trabalhar numa condição que interaja menos, que ele seja mais feliz naquilo que ele faz, né? Assim, não é desrespeitando a própria pessoa, mas é conseguindo fazer com que ela respeite os seus limites e ao mesmo tempo consiga desenvolver dela, suas né? potencialidades. Lembrando que o autismo, ele não é igual para todo mundo. E Cada é fácil trabalhar com Gente, isso é quem que eu não mais- tem nada. Sim. Né? Desafiador. Porque a gente fala assim, tipo, a síndrome de Down, a gente vê as características muito parecidas nas crianças. Elas são mais amorosas, elas chegam, abraçam e tudo. O autismo tem uns que amam abraços, tem outros que odeiam. Tem uns que vão olhar eles no variam olho, outros muito. não. Exato. Né? eles- Tem uns que vão ter a dificuldade com barulho, outros não. Então, assim, é muito subjetivo, é muito de cada um. Né? Agora, tem os marcos, né? A questão social, que E aqueles pega que se muito. sobressaem muito, né? Porque a gente tem alguns famosos aí, né? Que são Sim. diagnosticados como Com espectro autista. E são gênios, né? São... Eles hoje, né, a gente fala da questão das altas habilidades ou a superdotação. São coisas diferentes, né? Mas que E se muitos confunde muito, se né? confunde, né? As altas habilidades, né? Eles entram dentro da estimulação precoce, né? Da família que, meu filho ele tem uma inteligência, então vou investir, vou colocar. Agora a superdotação é dele. Né? É lógico que o ambiente todo favorece, mas é dele. Agora, tá dentro do espectro, alguns, né, a gente pode ver, pode ter superdotação e não tá dentro do espectro autista. A gente tem que ver isso também. Mas existe, né? E muitos vão pelo hiperfoco. Então, eles sobressaem pelo hiperfoco, o interesse. O que é interesse? Então, muitos vão virar pesquisadores, porque eles não vão desistir, eles estão ali no hiperfoco, eles querem correr atrás e ir até o fundo. Às vezes Exemplo, com né? profissões que têm uma interação social um pouco menor. Também. Então, ele Tá se dá tudo super bem bem. também. É. É se achar. Eu falo se que é achar. respeitar a sua individualidade, a sua essência. E o mais importante é a gente descobrir quais são esses hiperfocos deles. Hoje, o meu está com 11 anos, eu consigo perceber línguas. Então, hoje ele fala inglês melhor do que o português. Ele lê e escreve tudo no tablet, mas nada na mão. Então, tudo bem, eu também não escrevo mais na mão, então nós estamos em outra era, então pula a motor fino, porque não vai fazer diferença na vida dele hoje. Então, a música também sempre foi uma coisa... eu acho que é essa questão também do aceitar, né? Exato. O aceitar que eles são diferentes, é um jeito diferente e tá tudo bem. Agora, a questão do hiperfoco é uma via de dois, né? É uma via de dois lados, assim, porque se a criança ela fica muito naquele hiperfoco, né? Ele não consegue sair. Cabe ao profissional, aí dentro das terapias, trabalhar com essa criança para que ela expanda o seu repertório. Porque aí ela consegue, por exemplo, brincar de outras coisas, ela consegue descobrir outras coisas. E aí o hiperfoco ele vai mudando. Eles são né? muito literais, então eles têm muita dificuldade em imaginar, tipo, o carrinho andando. Você então, fala uma coisa, acredita que aquilo, né? Não tem então, dificuldade para se o entender uma carrinho piada. tá aqui na mesa, eles não vão conseguir imaginar que ele tá numa estrada. Ele tá na mesa. Então, eles têm essa dificuldade. Isso é importante para quem imaginário. convive, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa muito, né? Uma literal piada, mesmo, um pano de fundo ali, ele não vai entender, Não vai. né? Sentido duplo de uma uma ação, questão. tipo, para você fazer Ele isso. vai ser muito no literal. Tem que ter muito cuidado com ordens que você dá uma, depois dá duas, depois eles param. Tipo, Não vai e aí, fazer. o que você quer?
Então, calma, vai devagar, então... E aí entra uma outra questão que é o preparo da própria família, né, Sônia? Sim. Da própria mãe, do conhecer um pouco a si para poder ajudar também a porque criança, muitas né? mães Assim, adoecem, né? Sim. Porque Sabe é como um lidar. desgaste, é uma demanda muito grande. Você, como mãe, sabe, Emocionalmente né? é desafiador. São muitas crises, a presença de outras pessoas, né? O que vão pensar. Então, tem tudo isso. Eu lembro que na época falavam para mim assim, nossa, mas você é muito brava com ele em algumas situações. Em outras falavam, nossa, mas você deixa ele fazer isso? Eu falava, gente, eu já não sei se eu sou brava. É uma cobrança, se né? eu sou boazinha demais. Então, eu fui fazer terapia de paz. Isso é importante. Para poder me orientar em que ponto que era birra e que ponto que era uma dificuldade sensorial dele de estar naquele ambiente lotado de estímulos visuais, auditivos. Então, é música, é barulho. Então, isso faz uma desordem para eles que não é uma birra. Ele não dá conta mesmo. E para os pais. E Não vale muitas- para a mãe, mas para os pais, Mas né? Exato. muitas vezes É o uma pai e a cobrança mãe da se sociedade. descobre autista também. Também. Eu descobri meu TDAH estudando ele, estudando o autismo. Eu falo que E assim... sempre tem um na você- família que é autista para ter o Você, filho autista. o que acontece? Você, o neuropsicólogo, né, dentro da anamnese que é feita, então vai pesquisando, né, com a família. Olha, tem um tio, tem alguém na família que tem algum transtorno mental. Então você vai é um processo investigativo. Você vai ao fundo. É um avô, é uma avó, é um tio, é um primo, sabe? É um Que às parente vezes nem mais sabia, distante, porque que antigamente não tinha o tinha laudo, o- mas que a pessoa fala, eu tenho um parente que era assim, assim, assado. Não tinha o laudo, mas era, né? Então, tem muito isso que a gente... É um processo investigativo mesmo. Às vezes Agora, não vai achar voltando, ninguém, mas é frequente achar alguém, É né? frequente. Agora, é importante investigar, né? É importante essa família saber o tanto que ela também precisa de ajuda, porque a mãe, o pai procura ajuda para o filho, mas muitas vezes esquece dessa mãe, porque a mãe precisa estar bem, o pai precisa estar bem, né? E é muito difícil você lidar com aquilo ali todos os dias. Então, você precisa de ajuda. São Uma ajuda muitas com a psicoterapia. crises. Isso. É uma criança que não come direito. Eu me desesperava porque o meu não comia. Imagina, eu falo para todo mundo o que tem que comer direitinho. E meu filho não comia. Eu ia para o fogão fazer batata frita para o meu filho em alguns momentos, que era a única coisa que ele aceitava. Então, como que lida uma mãe que o filho só come batata frita, né? Então, assim, para quem não tem E até, às vezes, essa pra vivência, viajar, é pra- um caus, pra é sair. caos, gente. A verdade é essa, não é? Pega as coisas das crianças, taca no carro e vai, igual a maioria das outras crianças. Então, por exemplo, Tem que ter toda uma preparação. a gente foi para a Disney quando ele tinha 2 aninhos de idade. Eu levei 80 potes de papinha da Nestlé de um sabor. Que era o que ele comia. Ah, mas lá tem um monte, são melhores. Falei, daí, se eu chegar lá e ele não comer nenhuma? Sim. eu vou e a levar. preocupação de ficar doente, passar mal, né? E da adaptação da criança no ambiente novo. Exato. Que é o que a gente falou, tem uma baixa complacência com situações inovadoras, né? Assim, às vezes é difícil Mas pra ao criança mesmo adaptar. tempo, eu falo que não é por isso que a gente não tem que expor eles a isso, sabe? Eu falo que o meu grande objetivo nessa vida era mostrar para ele como que o nosso mundo é legal. Sim. E trazer ele sempre para ver. Então, hoje o meu filho, ele já foi grau 3 de suporte. Hoje ele é grau 2, ele fala o estritamente necessário. Não vai conversar, não vai bater um papo. Não nesse momento, ele está com 11 anos agora. Então, ele fala realmente o estritamente necessário, mas ele consegue enxergar a beleza e curtir muitas coisas. Por quê? Porque eu nunca isolei ele dentro de casa. Mesmo Isso é muito com importante. todas as dificuldades, a gente vai no tempo dele, do jeito dele. E hoje eu tenho uma filha também, que a gente tenta se dividir para poder suprir a necessidade de um e o outro do outro. Mas é desafiador para qualquer mãe. Eu preciso de terapia constante. Saúde mental agradece o Bruna, acolhimento, se você né? tivesse que dizer alguma coisa para essa mãe que tem um filho autista, o que você diria, assim?
Olha, quando eu fui fazer essa pós de autismo, eu resolvi atender algumas crianças autistas no Brasil inteiro. Deu um surto, assim, eu falei, eu vou para o Rio, vou para São Paulo e vou para Vitória. E aí eu conheci muitas crianças autistas e mães autistas e pais autistas. Uma coisa que me marcou muito é que a maioria, claro que tem exceções, mas a maioria, elas se dedicam exclusivamente para esse filho. E quando a gente dedica exclusivamente para esse filho, eu não vou ser a melhor mãe que eu poderia se eu não estiver feliz, realizada. E até na pandemia eu aprendi muito isso, sabe? Eu tive que ficar 3 semanas sem trabalhar na pandemia, porque meu marido é médico, a gente estava com muito medo do que ia acontecer com os dois. Aí ele falou, Bruno, um dos dois vai ter que parar. Só que ele é muito mais intensivista e muito mais de hospital do que eu. Eu falei, não, tudo bem, eu paro. E aí eu fiquei 3 semanas em casa. Cara, imagina eu à toa dentro de casa. Que não é à toa. Mas era um à toa mental, porque já tem uma hiperatividade mental, né? Então eu pensava, cara, eu não tô feliz aqui. E se eu não tô feliz, eu não vou ser uma boa mãe. Sabe? Então, eu falo que a minha função nessa vida é ajudar várias pessoas no mesmo dia. E 2 só é muito pouco. Então, eu percebi que se eu não tivesse feliz e realizada como mulher, como profissional, eu não seria a melhor mãe que eu poderia ser. Então, esse autocuidado, esse tirar um tempo para a gente, às vezes tomar um banho sozinha, gente. Cara, parece que é bobo, mas não é. Então, tipo, tirar uma noite que seja para sair com o marido, com as amigas, uma tarde, no cinema. Não, autocuidado. Precisa de uma Não é rede nem de só apoio, né, para isso Uma rede também. de apoio, sim. Ter uma rede de apoio é muito importante, porque se a mãe, o pai não tem, eles não vão conseguir cuidar dessa saúde mental como você cuidou. Você Exato. precisa de uma rede de apoio para isso. Sim. E a minha não é tão boa, não, porque a minha família é do Rio, a do meu marido é do interior de Minas. Então, acabou que essa rede de apoio foi meio os profissionais que eu escolhi estarem perto de mim nesse momento. E ele tem hoje TO, fono, psicóloga, pedagoga, faz musicoterapia, faz CrossFit Kids. Então, a gente tem vários profissionais que atuam, mas a rede de apoio foram babás, foram pagas, teoricamente, mas a gente conseguiu. Mas isso que você falou é muito importante. A pessoa está realizada Exato. dentro daquilo dela. Mesmo que ela seja exclusivamente mãe, que ela Sim, seja feliz se ela como sendo quiser mãe. isso, tudo se ela bem quiser isso, também. E, por exemplo, e não esquecer que ela é mãe, mas ela também é esposa, ela também merece estar feliz. Claro que a alegria do filho é a alegria dos pais, né? Assim, isso é uma realidade. E é mãe a gente de que é outra pai, a gente criança sabe. também, Pois né? é. É mãe de mas outra é criança. isso, mas é importante isso, né? Assim, lembrar que tem a outra criança, que tem o companheiro, que tem a sua própria Ela precisa felicidade, né? respirar. Precisa ela, respirar. ela tem vida além Da de maternidade, dos filhos, exato. além da maternidade. Uma que me marcou muito, que eu nunca vou esquecer, que a hora que eu perguntei o nome dela, ela falou, eu sou a mãe da... nome da O menina. nome da criança. Aí eu falei, Não tinha calma, nome, você não entendeu o que eu perguntei. Eu vou perguntar de novo. Aham. Qual é o seu nome? Ela perdeu a própria Perdeu, identificação. porque ela ficou em casa, largou o emprego, largou tudo e tava, você vê que a pessoa assim não estava conseguindo autocuidado, de pentear o cabelo, de se olhar no espelho e tudo. É uma exaustão. É uma exaustão. É uma exaustão mental, física e tipo perdida, perdeu a essência mesmo. Ela não sabe nem o que ela quer, o que ela gosta. Então eu falo muito isso tanto com as mães quanto com as minhas pacientes que chegam para mim com obesidade, que também se perdem, né? Às vezes chega num ponto que aquela pessoa se E é perde. importante o profissional seu acolher, próprio né? eu. Essa mãe. Com certeza. Exato, porque essa mãe, ela está perdida. Então, ela precisa de um apoio psicológico primeiro. No dia, eu chamei direto a minha psicóloga. Eu falei, vai conversar com a psicóloga primeiro, enquanto eu fico aqui com o papai e com a criança tentando entender. E aí, juntas, eu e a psicóloga, a gente conseguiu entender o que era ali uma habilidade dessa mãe. Ela fez um diário do cocô dessa criança, que era a coisa mais linda.
E a menininha tinha máscara de autismo, tinha pulseirinha de autismo. Eu falei, nossa, que linda. Ela falou, eu que fiz. Eu falei, então você vai fazer para muito mais mães. É levantar a autoestima dessa mulher, dessa pessoa, né? Porque também a gente tem que lembrar que não são só as mães, né? Tem os pais também. Então, os pais também ficam adoecidos, né? Então, levantar a autoestima dessas pessoas é muito importante. Cuidar da saúde mental, ter um acolhimento. O acolhimento psicológico é muito importante. E aquela história do nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Imagina uma mãe atípica. Eu tenho um caso de um pai, que é um pai que cuida assim, maravilhosamente do filho, autista, suporte 3. E uma vez ele relatou isso para mim, que ele levou o menino para a escola, ele estava tão cansado, que ele, na volta para casa, ele não sabia o caminho de casa. Isso é exaustão. Porque é frequente, essas crianças não dormem. Não dormem. Bem. Essa semana o psicólogo do meu filho me mandou mensagem, falou, Bruna, a gente precisa conversar, porque o Davi tá mais lento essa semana. Eu falei, meu filho, tem 3 noites que ninguém dorme direito naquela casa. Então, assim, ele vai dormir 11 horas da noite. Não vai ser todos os dias que tudo vai funcionar, 3 horas da manhã ele tá acordado, mesmo com todo o suporte que eu tenho, com todos os medicamentos. Tem hora que, assim, você dá 1, você dá 2 e o menino não dorme. Esse podcast, ele tá tão bom. Eu tenho história para contar para sempre. Tem muita história. Eu acho que tá bom a gente fazer um segundo, né? Sim. Boa ideia. Olha, eu acho que foi muito esclarecedor. Vocês, assim, com a sua experiência, né? E a profissão de vocês, né? Que não deixa de ser a sua profissão também. Eu acho que esclareceram muito sobre o espectro autista. Muita coisa que eu não sabia aqui. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo, a Sônia e a Bruna. E espero que vocês também tenham gostado. E a gente, com certeza, se encontra para um próximo podcast.